Muito boa tarde, caros colegas, amigos e, sobretudo, amigos do Museu da Farmácia, por estarem novamente nesta tertúlia do nosso museu. Esta tertúlia vai abordar o espaço, por uma razão muito especial. Este vosso museu tem as farmácias portáteis do Space Shuttle Endeavour. E exatamente em maio de 1992, o Space Shuttle Endeavour foi exatamente fazer a sua viagem. E é por esse motivo que nós hoje temos dois convidados muito especiais, dois amigos também deste museu. O João Lousada, que é, segundo aquilo que nós sabemos, o astronauta português e também, muito especialmente, o professor Carlos Fiolhais, pessoa reconhecida no mundo da ciência e da divulgação da ciência, a pessoa que mais tem chegado ao coração de todos os portugueses ligados ao conhecimento e, sobretudo, àqueles que se apaixonam pela ciência. A ambos quero agradecer muito estarem connosco neste dia tão especial para o museu, nesta semana tão especial para os museus e, sobretudo, aqui neste espaço. E eu vou começar exatamente pelo João, perguntando, João, meu caro amigo, porquê é que nós podemos considerar que tu és um astronauta? Olá, boa tarde. Também aos espectadores, aos ouvintes. Ah, eu diria que não seria bem astronauta, mas astronauta análogo. Há uma pequena diferença, ou talvez uma grande diferença entre os dois. Os nomes são parecidos de facto, mas o meu trabalho como astronauta análogo não inclui voar no espaço. Essa é uma diferença bastante chave. Mas inclui procurar aqui na Terra alguns ambientes que se pareçam a diferentes planetas, a diferentes objetos espaciais. No meu caso, eu foco mais no planeta de Marte, ou seja, eu e a minha equipa procuramos aqui na Terra ambientes na Terra que se assemelham a Marte, seja do ponto de vista geológico, seja do ponto de vista das condições do clima, seja do ponto de vista de que tipo de seres vivos encontramos nestes ambientes, ou seja, nós procuramos estes ambientes que são semelhantes a Marte de uma maneira ou de outra, e o nosso trabalho passa por utilizar estes ambientes para fazer uma missão tal como faríamos em Marte, ou seja, utilizando as mesmas experiências, os mesmos equipamentos, os mesmos procedimentos. Para quê? Para que, de certa forma, tudo corra mal, para que encontremos o máximo número de problemas aqui na Terra, antes, claro, de enviarmos pessoas para Marte, antes de termos aquela primeira missão tripulada a Marte. É importante perceber os desafios de Marte, os problemas dos nossos equipamentos e dos nossos procedimentos e resolver o máximo possível aqui na Terra para termos uma missão o mais segura possível. João, nós temos, como tu sabes, estas duas farmácias portáteis que foram a bordo do Space Shuttle Endeavour em dezembro de 2000. Mas nessa tua experiência, naquilo que vocês fazem, a área do medicamentos também está incluída, também vão ao ponto de perceber questões problemáticas na área da saúde? Sim, portanto, é uma parte também importante utilizar este tipo de missões e também a Estação Espacial Internacional em si. Eu também trabalho diretamente com a Estação Espacial Internacional, sou diretor de voo do módulo europeu Columbus, ou seja, trabalho diretamente com as equipas que controlam a parte europeia da Estação Espacial. Portanto, tanto na Estação Espacial como nestes ambientes análogos, nós procuramos verificar como é que o corpo humano se adapta e podemos comparar diretamente as missões análogas, que no fundo são aqui na Terra, estão sujeitas à gravidade. Podemos comparar os resultados dessas missões com missões no espaço, retirando a gravidade. Então é interessante perceber, de facto, como é que o corpo humano se altera. Por exemplo, existe uma perda de massa muscular, uma perda de massa óssea para pessoas que estão sujeitas à ausência de gravidade, que podemos comparar com pessoas que estão na Terra e que não estão afetadas por esse efeito. Da mesma forma, temos uma adaptação da circulação do corpo humano. O nosso coração está habituado a combater a gravidade, de certa forma, a bombear mais forte para enviar o sangue para cima, para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, e não tão forte para aquele sangue que vai para as nossas pernas. Então é interessante também ver os efeitos que isso tem, por exemplo, nos olhos, na visão dos astronautas, e comparar com estas missões análogas, por exemplo, que estão na Terra, que não serão tão afetadas, mas tivemos algumas experiências que, de facto, utilizam esse ambiente análogo para verificar e comparar com os resultados dos astronautas. Muito bem. Eu agora ia fazer uma pergunta ao Carlos. Carlos, eu não vou perguntar, porque o Carlos fala muito exatamente do que é um país
como Portugal, e a necessidade de maior apoio em termos da ciência por parte do Estado e por parte também da sociedade. Mas eu ia lhe fazer, já era uma pergunta pessoal. O Carlos, como apaixonado da ciência, como é que vê todo este novo mundo de conquista espacial, de nós já estarmos a falar que vamos ter pessoas na Lua, que já estamos a pensar em ter pessoas em Marte, já estamos a pensar, já a fazer investigação em Vênus. Como é que um cientista vê todo este novo mundo da descoberta? Bem, boa tarde, é um prazer estar convosco. Eu nasci no ano de 1956 e logo no ano seguinte, em 1957, se não erro, em 4 de outubro, apareceu o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e entramos na era espacial. E, portanto, eu sou do tempo, nasci mesmo a tempo. Claro que eu não me lembro, tinha um anito, não me lembro desse, mas houve um alvoroço no mundo. E depois colocaram uma cadela laica à borda de um outro satélite Sputnik, e depois o primeiro homem no espaço foi o russo Yuri Gagarin em 1961, a bordo da Vostok, e os Estados Unidos reagiram porque de facto todo o mundo ficou espantado que os russos tinham de facto primazia na ciência e na tecnologia espacial. E a NASA, que hoje toda a gente conhece, não é? Mas é mais nova do que eu, nasceu em 1958. E eu, à medida que ia crescendo, fui sempre acompanhando, naturalmente, mais as proezas da NASA, do mundo ocidental, do que das outras, mas havia uma rivalidade, digamos, pude assistir no tempo quando era jovem, adolescente, a essa rivalidade, a essa corrida que eu, para chegar primeiro à Lua, por exemplo, eu tinha 13 anos quando os primeiros astronautas chegaram à Lua, um deles ainda está vivo, o Buzz Aldrin, portanto, isto andar no espaço não faz assim tão mal à saúde, porque ele tem mais de 90 anos, e não está. O Neil Armstrong, o primeiro, o comandante da missão, é que já não está entre nós. E, portanto, foi um grande alvoroço. A televisão, lembro-me de madrugada, ver umas imagens assim um pouco desfocadas, numa televisão a preto e branco, e depois toda aquela transmissão com os comentários. Havia um jornalista da RTP, de certeza que o Dr. João Neto lembra-se muito bem do José Mensurado, e depois do Eurico da Fonseca, um grande divulgador de ciência, que fazia programas sobre astronautas, e daquela música que era do 2001 Odisseia no Espaço, e portanto foi uma época entusiasmante. Claro que depois as coisas mudaram, entramos na época do Space Shuttle, tem a farmácia, entramos na época das estações espaciais orbitais, eu tenho sempre seguido, não é? Eu acho que o espaço nos atrai a todos. E eu, claro, tenho esta ligação à física, sei que estamos a usar a mecânica newtoniana para prever as trajetórias, a mecânica de Newton, estamos a usar, sei lá, o eletromagnetismo para comunicar, digamos, com as missões. Tudo isso, digamos, são as bases da minha ciência. Mas eu acho que para além da ciência, há este encantamento que é partilhado por todos, de uma pessoa sair além da Terra, porque há um pioneiro russo, Tsiolkovsky, pioneiro da astronáutica, que disse: a humanidade teve um berço na Terra, mas ninguém fica eternamente no berço. E, portanto, continuo hoje a acompanhar, digamos, este regresso à Lua, estou muito entusiasmado com isso, o Artemis, a missão, agora no feminino, não é o nome, pelo menos, a irmã de Apolo, vai e vamos, primeiro o Artemis 1 correu muito bem, agora vamos ver o que é que se vai passar. Dentro de um ano, provavelmente, vamos voltar a ter astronautas em órbita da Lua, e em 2 anos, novamente, os astronautas na Lua, e acho que vai ser, digamos, eu quero cá estar para ver, vai ser um grande momento para a humanidade, e vai haver a colaboração com a NASA, também da Agência Espacial Europeia, onde está o João Lousada, e Portugal pertence à Agência Espacial Europeia. Deixem-me também dizer isto, é que agora temos portugueses, como o João Lousada, envolvidos em missões espaciais, coisa que durante muito tempo não tínhamos. A Agência Espacial Europeia é muito mais nova que
que a NASA é de 1975, mas Portugal, enfim, só depois, só mais tarde é que entrou. Hoje é membro. Enfim, nós gostaríamos todos que a participação portuguesa aumentasse, que a ciência e tecnologia aumentassem em Portugal também através dessa maior participação e com isso que aparecesse, é um sonho de todos, um primeiro astronauta português. Nós sabemos que não falta talento, não falta capacidades aos jovens portugueses, jovens ou menos jovens, não é? Não é preciso ser muito jovem, mas é preciso, eu suponho que é necessário, o João Neto falou disso, o maior investimento em ciência e tecnologia, também maior investimento através dessa autêntica montra da ciência e tecnologia que é a descoberta espacial. João, diz-me o seguinte, tu sentes quando estás neste meio alguma comparação que tu possas fazer, mas também que os teus colegas de outros países olhem para ti, olhem para a nossa história também da importância dos descobrimentos, ou é algo que neste meio ambiente de investigação e de exploração espacial e de exploração de tudo, e acabaste de dizer até do nosso corpo, essas pessoas fazem alguma comparação de seres portugueses e aos descobrimentos portugueses? De certa forma, sim. Ou seja, os descobrimentos em geral e até falando mais geralmente, nós como humanos temos sempre aquela vontade de explorar, de querer saber o que está detrás do horizonte, atrás da próxima montanha, atrás do outro lado do próximo rio. E acho que isso é algo que nós temos na nossa natureza. Nós, quando crianças, principalmente, sentimos muito aquela vontade de explorar, muitas vezes corremos longe dos pais e queremos ver o que é que está detrás da próxima esquina. E talvez muitos de nós, ao crescer, perdemos um pouco essa vontade de explorar, ou à medida que nos vamos enquadrando na sociedade, se calhar perdemos talvez essa ideia de querer explorar, mas acho que está na nossa natureza e acho que sempre fomos assim. E acho que o espaço hoje em dia representa um pouco isso, representa o próximo horizonte, o próximo objetivo. E sim, já tivemos as missões Apollo na Lua, e queremos agora voltar à Lua, e estamos também já com os olhos postos no que vem a seguir. Para mim tem sido Marte, mas podemos pensar mais longe ainda, dentro do nosso sistema solar ou até no futuro, fora do nosso sistema solar. Claro que hoje em dia não temos a tecnologia, não temos o conhecimento para isso, mas acho que será apenas uma questão de tempo até começarmos a ter as primeiras missões tripuladas a outros planetas, incluindo Marte, incluindo outros ambientes. E acho que o universo tem muito para nos ensinar, acho que há muito que podemos aprender sobre o universo, não só sobre o universo em si, sobre os corpos que nós queremos explorar, mas também sobre nós próprios, sobre o corpo humano, como é que o corpo humano reage nestes ambientes, como é que nos adaptamos, até mesmo o professor Carlos falou da sua base, da física, se pensarmos um pouco nisso, nos fenómenos físicos, nos fenómenos químicos, biológicos que nós conhecemos e exploramos, tudo isso está de uma forma ou de outra afetado pela gravidade. E para mim é muito interessante a Estação Espacial em si dar essa plataforma de aprender o que é que acontece a esses fenómenos retirando a gravidade. O que é que acontece à água se retirarmos a gravidade? Claro que no nosso dia-a-dia pomos água no copo, bebemos a água, não pensamos muito nisso. Mas no espaço a água não fica no copo. A água faz uma bolha, como se fosse um pequeno planeta, e fica com esta forma esférica. E o que é que acontece depois se fizermos, por exemplo, um bocadinho de corante nesta água? Será que fica mais de um lado, fica mais do outro? Vai-se espalhar uniformemente durante esta esfera? Portanto, estes pequenos fenómenos básicos que nós quase que damos por dados no nosso dia-a-dia, existe muito ainda para aprender sobre as diferentes áreas, e o espaço é um pouco isso, é um pouco aquela fronteira onde podemos, por um lado, expandir, aprender mais sobre o universo, mas também sobre a Terra em si, desenvolver novas tecnologias, novos processos, novos conhecimentos que no fundo acabam por ajudar depois também a vida na Terra, que é também uma parte muito importante do que nós fazemos no dia-a-dia da Estação Espacial e que para mim é muito, muito importante. Posso talvez comentar um pouco do que o João está a dizer. Sim, nós temos a atração, digamos, pelo desconhecido, e o espaço continua ainda a ser, digamos, essa última fronteira, o grande desconhecido. Sabemos mais, mas estamos longe enfim, nunca saberemos tudo, e portanto será sempre o sítio para onde poderemos expandir o conhecimento. Agora, é muito importante dizer isso, que não é, e o João Lousada disse isso muito bem, é que não é apenas
a questão da curiosidade e da expansão de horizontes. É também o facto de nós beneficiarmos aqui na Terra de todo um conjunto de coisas que aprendemos na descoberta do espaço. Eu prefiro chamar de descoberta do que exploração, que é um nome que muitas vezes se usa. E o que é que aprendemos? Bem, às vezes as descobertas que se fazem, as invenções que se fazem, têm uma utilidade que não era, que não se pensava que tinha. O programa Apollo, por exemplo, forneceu um conjunto enorme de coisas que algumas delas entraram no dia a dia e que o investimento não foi para isso, de facto, correspondeu àquela corrida de ganhar contra um opositor, e foi por isso, por deixar de haver essa corrida, que deixou durante 50 anos de se voltar à Lua, mas há tanto benefício que veio para a nossa vida aqui na Terra de ida para o espaço, e às vezes essa ligação às aplicações é inesperada, que desenvolvem-se materiais, desenvolvem-se técnicas, e acima de tudo, na minha opinião, aprende-se a não errar, porque no espaço não se pode admitir erros. Quer dizer, a gente na Terra aqui, sei lá, um astronauta análogo pode fazer coisas, o João disse isso, que, enfim, aqui pode-se voltar atrás, voltar a fazer, etc. Mas no espaço não se pode chamar o 112, o 112 não vai lá. Não se vai lá o INEM, não vai lá. E, portanto, nós, para evitar erros na Terra, nós temos um magnífico laboratório, que é o espaço. E aí nada pode falhar. E é por isso é que nos comove tanto quando às vezes há erros e desastres, que infelizmente já houve. Porquê? Porque de cada vez é uma tragédia que isso acontece. Aconteceu no Challenger, por exemplo, mas nós aprendemos com os erros e as coisas não se voltam a repetir. Podemos fazer outros erros, mas não exatamente aqueles, porque aqueles nós prevenimos. Foi também um físico, o Richard Feynman, que esteve na comissão da NASA para analisar porque é que o Challenger teria caído, e percebeu-se, foi uma anilha que estava com uma temperatura muito baixa em janeiro, na altura do lançamento, e de facto nós aprendemos. Nunca mais voltaram a ser usados aquele tipo de ligações, aquele tipo de anilhas. E, portanto, nós, ao fim e ao cabo, vamos para o espaço por curiosidade, com certeza, mas também vamos para o espaço para aprendermos, digamos, a viver melhor na Terra, para aprendermos a viver com mais segurança, com menos risco aqui na Terra. Mas, Carlos, eu ia mesmo a tocar nesse ponto, porque eu, neste momento e neste contacto que muitas vezes nós temos com os nossos visitantes, por vezes, não é muito frequente, mas existe esta questão. Porquê que é necessário investir tanto no espaço se temos tanta coisa para aprender na Terra? Está a haver uma boa divulgação, eu faço esta pergunta a ambos. Está a haver uma boa divulgação, um bom marketing exatamente dos benefícios que é da descoberta do espaço e de tudo o que está à volta exatamente desse espaço? Eu posso começar a responder. Eu acho que os dois assuntos são um bocado diferentes, porque os problemas da Terra, que de facto existem, e não vamos, claro, omitir isso, existe pobreza, existe inigualdade da distribuição de recursos, existe fome, secas, isso não vamos, claro, ignorar. Mas a questão é que não é por não irmos ao espaço que esses problemas passam a ser resolvidos. E se começarmos a comparar diretamente os orçamentos que de facto existem para o espaço e compararmos dentro do âmbito, por exemplo, se pensarmos na NASA que em si é para muitos a maior agência espacial do mundo, aquela que de facto teve grandes conquistas, começando pelas missões Apollo, mas não só, é um dos maiores parceiros da Estação Espacial Internacional. O orçamento completo da NASA é cerca de 1% do orçamento total dos Estados Unidos, 1%. E isso é algo que as pessoas talvez não tenham a ideia, que de facto parece muito, claro, se falarmos do dinheiro em si, mas tudo o que nós conseguimos obter com esse orçamento de 1% do seu orçamento, para mim é excelente, e falámos também um pouco de benefícios que tudo isto traz, que não são talvez tão evidentes, mas se pensarmos um pouco no que seria a nossa vida hoje em dia sem o espaço, sem termos investido no espaço no passado, não teríamos coisas como a telecomunicação, não teríamos GPS, não sabíamos onde ir. E a exploração espacial com astronautas é talvez o início de tudo isso, é aquela início da exploração que por vezes não sabemos o que é que pode trazer, mas que traz muitos benefícios. Por exemplo, hoje em dia na Estação Espacial Internacional, muitas das nossas investigações são sobre medicina.
como é que esta perda de massa muscular, perda de massa óssea se compara com, por exemplo, pessoas idosas que têm a mesma situação, têm artrites, que tipo de medicamentos são mais eficazes nesta situação, que tipo de contramedidas podemos ter, existe exercício, existe fisioterapia que pode ser feita, ou quais são as melhores opções. Da mesma forma podemos procurar na ciência de materiais, retirando a gravidade conseguimos construir novos materiais com uma estrutura interna diferente, que acabam por ser mais leves, mais resistentes, que têm muita aplicação na indústria dos transportes, em comboios, em aviões, se pensarmos na indústria civil, em pontes, são todas estas aplicações que na Terra beneficiam dessa investigação que foi feita no espaço, nesse investimento que nós fizemos, que para mim acho que vale a pena. Para mim acho que todo o benefício que nós temos que vem do espaço ultrapassa em muito aquele investimento que nós fizemos e beneficiamos muito mais desse investimento. Portanto, para mim é um investimento bastante claro, que faz muito sentido. Sim, deixem-me dizer que concordo, mas deixem-me dizer também que o facto de irmos ao espaço não é apenas de modo nenhum, uma decisão dos cientistas, engenheiros, astronautas, toda a gente envolvida diretamente. O facto de irmos para o espaço, e temos ido desde o final da década de 50, é uma vontade coletiva da humanidade. Digamos, se houvesse um grupo de pessoas que queria ir para o espaço e não tivesse os meios para isso, quando a NASA tem 1% do orçamento, isso significa que os políticos, que numa democracia são representantes do povo, entendem que isso que é uma boa finalidade. Repare, porque é que se foi à Lua? Foi-se à Lua, não apenas porque foi construído, digamos, todo o foguetão Saturno V e todas digamos, o Columbia, essas coisas todas, a Eagle, mas também, mas acima de tudo, e primeiro que tudo, porque o presidente John Kennedy disse que antes do final da década, e cumpriu, há poucos políticos que cumpram, digamos, esses discursos que anunciam, mas de facto, antes do final da década estaríamos no espaço, e estaríamos na Lua, nesse caso na Lua. Ora bem, portanto é uma vontade coletiva, vai-se ao espaço porque a humanidade quer, e nos países democráticos os políticos sabem interpretar essa vontade. E portanto, quando dizem que há pessoas que não gostam muito, os velhos do Restelo, também já no tempo de descobrimentos havia os velhos do Restelo. Ora bem, é normal, isso aparece, e teremos de facto de explicar melhor, e também não podemos nunca convencer toda a gente. Mas a mim custa-me um bocado que pessoas com grande capacidade intelectual e com grande, enfim, poder mediático, eu até não hesito em apontar nomes, o nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, no seu discurso de Estocolmo, veio com essa coisa de dizer, num tempo em que nós colocamos geringonças em Marte, ele usou a palavra geringonça antes de... Não sei se usou a palavra geringonça, mas a ideia era de geringonça. Pomos umas máquinas em Marte, na Lua, etc., e não olhamos para, digamos, para a ajuda aqui ao próximo. Ora bem, uma coisa não só não tem a ver com a outra, mas se tem a ver é no sentido positivo e não no sentido de uma coisa impedir a outra. Por outras palavras, quanto mais desenvolvidos forem, isso inclui a descoberta espacial, mais seremos capazes daqui na Terra resolvermos problemas que muitos deles não têm naturalmente uma solução científica tecnológica. Por exemplo, a fome, o João Salazar falou da fome no mundo. A fome existe, mas não é por falta de alimentos, é por falta de distribuição de alimentos, por má administração social, política, económica. Não é um problema de raiz, da capacidade do planeta. É um problema de nós não termos, digamos, no mundo, não temos a capacidade de assegurar algum mínimo de igualdade, algum mínimo de justiça. Portanto, há dimensões para além da ciência. Portanto, nós temos de continuar o trabalho e eu acho que o trabalho em geral é reconhecido, o trabalho de dizer que precisamos de ciência, e dentro da ciência, digamos, essa dimensão da astronáutica e da astronomia, mais em geral, também da descoberta do céu de um modo mais geral, não apenas a proximidade, mas digamos, o mundo mais distante, as estrelas, as galáxias, tudo isso, todos esses mistérios, sei lá, as supernovas, os buracos negros, a origem do mundo, tudo isso, são coisas que apelam à nossa, ao que há mais profundo da nossa curiosidade,
quem somos nós, em que planeta vivemos. A nossa imagem mudou quando a câmara da Apollo 8, por exemplo, apontou para a Terra e nós vimos, e depois da Lua nascer da Terra, e de Marte estão lá câmaras que veem a Terra lá muito ao longe, e isso muda a nossa consciência de nós próprios, quer dizer, somos, digamos, como dizia o Carl Sagan, um ponto azul claro, lá visto muito ao longe, e isto também relativiza um bocadinho aquela, por vezes, demasiado centramento, digamos, em nós próprios. Sim, nós centramos em nós próprios, interessa-nos nós próprios, mas somos parte do universo, somos uma parte do universo, somos a parte do universo que quer conhecer o universo, e é assim que a humanidade se tem desenvolvido a partir desse conhecimento. De modo que nós temos de convencer os céticos, embora eu saiba que seja sempre uma tarefa difícil, mas temos de convencer as pessoas que aquilo que fazemos é em prol da humanidade. O Neil Armstrong teve muito bem quando disse que ele era apenas um representante da humanidade que punha ali pela primeira vez o pé na Lua. Eu, num sentido metafórico, mas acho que também pus o pé na Lua com ele. Sim, isso é verdade. Eu acho que aquela imagem que nós vimos, atenção, e eu vou já aqui nivelar aqui esta questão de gerações destas três pessoas, porque há algo que está em comum em nós os três. Todos nós aqui somos do tempo de Sua Majestade a Rainha Isabel II de Inglaterra, que assim nivela exatamente as nossas gerações. Exato. E o meu pai recebeu em Lisboa, quando ela um dia visitou Lisboa, acho que ainda antes de eu nascer, a volta dos anos 50, ela esteve em Lisboa. Sim, senhora. João, na tua caminhada profissional e nesta longa caminhada da humanidade, tu sentes que Portugal, neste momento, faz parte dessa caminhada dos teus contactos profissionais? Tu sentes que Portugal está cada vez mais presente ou continua a ser aqui algo como é o cientista, é aquela pessoa que está presente e não também a forma institucional enquanto Portugal? Não, eu acho que Portugal tem vindo a crescer muito nos últimos anos. Acho que temos, desde o início que nos juntámos à ESA, a Agência Espacial Europeia, que temos aumentado a contribuição portuguesa em geral. Temos tido mais e mais projetos dos quais as indústrias e os centros de investigação portugueses têm feito parte. Temos grandes missões da ESA, onde existe um contributo português bastante importante. E tivemos também recentemente, já há alguns anos agora, o surgimento da Agência Espacial Portuguesa, que também tem dinamizado muito o setor em Portugal. Temos tido iniciativas dentro da ESA, claro, mas também já fora da ESA, como por exemplo o Spaceport nos Açores, de onde queremos lançar pequenos foguetões de pequenos satélites, onde temos uma boa oportunidade para o fazer. Temos também, por exemplo, excelentes programas na educação em Portugal, também para motivar os jovens a juntar-se a esta área, este setor, porque de facto existe muito talento em Portugal, como o professor Carlos referiu há pouco. Acho que é algo que não nos falta, e falta por vezes talvez aquela motivação, aquela percepção que de facto é possível fazer isto em Portugal, que existe a oportunidade, e fazendo parte da Agência Espacial Europeia, tendo já a nossa própria Agência Espacial, tendo uma boa indústria que está a crescer cada vez mais neste setor, existe cada vez mais opções para os jovens, e muitas vezes eu falo com jovens para explicar um pouco a minha experiência e também para ajudar a ver o que é que existe como possibilidades. E algo que eu lhes digo muitas vezes, e que para mim é muito verdade, é que não sabemos o que é que o futuro trará, porque eu, por exemplo, quando estava na idade deles, na escola, até na universidade, o trabalho que eu tenho hoje em dia como diretor de voo não existia. A estação espacial em si ainda não estava a voar, o módulo europeu, por exemplo, ainda não existia. Portanto, o facto de eu trabalhar hoje como diretor de voo era difícil de imaginar quando eu era criança, porque simplesmente não existia. O facto de missões análogas de Marte, começar a explorar como seria uma missão a Marte, também não era possível na altura. E é o que eu digo aos jovens, não sabem o que é que será possível no futuro, e falámos um pouco de ter um astronauta português, acho que não é de todo impossível, temos excelente talento em Portugal, e acho que será apenas uma questão de tempo até esse talento surgir e de facto termos aquele primeiro astronauta português a voar na estação espacial, voar até à Lua, voar até Marte. Não sabemos o que é que o futuro trará, e acho que isso é muito, muito importante. Bem,
Sim. Força. Não, força, Carlos, força. Então eu vou acrescentar qualquer coisa ao que o João Lousada está a dizer, porque não deixando de concordar com aquilo que disse, eu vou mais além. Eu vou mais além porque é verdade que Portugal tem contribuído muito, é verdade que há uma agência espacial portuguesa, mas eu acho que estamos muito aquém ainda daquilo que devia ser a nossa situação relativamente não só ao espaço, mas à ciência em geral. Nós não estamos, a verdade tem de ser dita, e os números são um pouco cruéis, nós não estamos a investir o suficiente em ciência e tecnologia. A União Europeia, em média, porque há quem gaste mais, mas está a gastar, nas últimas estatísticas que há, 2,3% do PIB europeu. Nós estamos a gastar 1,7%. 1,7% é muito abaixo de 2,3%. E, portanto, e pior do que isso, nós não sabemos como é que vamos passar a média europeia, como é que vamos passar para a parte de cima. Não está anunciado, não há um objetivo, não há um desígnio, não há um programa. E que sem obras não se fazem omeletes. Quer dizer, se nós não investirmos mais, com certeza, não é apenas o investimento, depois temos de organizar melhor as coisas, nós não somos muito bons a organizar, e o espaço aí é uma lição, porque o espaço, o João Lousada sabe isso muito bem, é o sítio onde aprendemos melhor a organizar, precisamente porque nada pode falhar, e acho que até nos devemos envolver mais no espaço por causa disso. Não há uma cultura em geral, a cultura portuguesa não é uma cultura de planeamento, logo se vê, nós temos aquela expressão portuguesa do logo se vê, e logo se vê no espaço não funciona. Uma missão daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, começa já agora, é tudo preparado ao mínimo detalhe para que nada possa falhar. De modo que Portugal devia investir mais, devia organizar-se melhor, o seu sistema de ciência e tecnologia está atualmente baseado em precariedade, muitos jovens investigadores que têm bolsas ou contratos muito temporários, por definição, e que muitos deles buscam oportunidades lá fora, o que em si não está mal, a internacionalização é ótima, mas depois vão para fora porque não têm oportunidades cá dentro. E uma das razões, com certeza um dia vai haver astronauta português, mas uma das razões, não nos faltam capacidades humanas, mas uma das razões é que, de facto, somos um parceiro menor ainda no concerto europeu. Há países, olha, basta ir aqui aos nossos vizinhos, que não só têm uma contribuição muito maior, são também um país maior, mas são uma contribuição muito maior para a Agência Espacial Europeia, como puseram o astronauta Pedro Duque, que chegou a ser Ministro da Ciência em Espanha e que criou um elan em Espanha, digamos que a mesma coisa também aconteceu agora noutro contexto no Brasil, também com o astronauta brasileiro, e portanto o que é que era preciso? Olha, era preciso, por exemplo, eu vou dar que um primeiro-ministro dissesse assim: nós precisamos de mais ciência e tecnologia e, como símbolo disso, nós vamos pôr um astronauta português. Basta Portugal aumentar a sua contribuição e fazer, e ao mesmo tempo, uma afirmação política de aposta na ciência e tecnologia, incluindo o espaço, para que consigamos isso mais rapidamente. Não estamos à espera que as coisas aconteçam. Tem de haver decisão política. O que é que nos falta cá? Falta-nos a tudo John Kennedy. O John foi-se à Lua porque o John Kennedy afirmou: nós vamos ter um astronauta português, logo que o primeiro-ministro, que estamos a ver que tem de ser esse nível, porque o outro nível não está a funcionar, que diga: nós vamos a isso, nós precisamos disso. E eu acho que vamos conseguir, mas não vai ser, também estou otimista, como são em geral os cientistas, mas sobre o dia da manhã não estou muito otimista, porque não vejo planos de investimento visíveis. E, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Portuguesa, é muito bom que exista, mas não está suficiente divulgado aquilo que faz, o modo como atua. A história dos Açores, se perguntarem a um português médio normal, e eu considero uma pessoa bem informada, não sabe bem qual é o objetivo, tem mudado, atrasos enormes, contradições e etc. Ora bem, isso não funciona dessa maneira, tem de funcionar pela positiva, tem de funcionar com planos, tem de funcionar com planos que sejam apoiados pela opinião pública e não através de confusões e atrasos. Mas era exatamente essa questão que eu queria abordar há pouco, quando eu perguntei se está a existir marketing suficiente da ciência em Portugal. Na minha opinião, não. Na minha opinião, tivemos uma figura inspiradora, que foi o José Mariano Gago, que faria ontem 75 anos, e eu conheci-o, fui amigo dele, temos imensas saudades dele.
E foi ele que ajudou a pôr Portugal nas relações internacionais e ele defendeu muito a questão da internacionalização, da avaliação internacional, defendeu também o valor da cultura científica e a necessidade de maior reforço entre ciência e sociedade, mas, enfim, depois que ele nos deixou, faltou-nos. Bem, ele deixou-nos antes de nos deixar, no sentido em que tinha deixado de ser ministro, e quando entrou aqui em Portugal, houve uma queda enorme, chegou a ser 1,6% do PIB em 2009, e depois, passado pouco tempo da Troika, baixou para 1,2%. Portanto, estão a ver a queda que houve. E, portanto, ele deixou de ser ministro e depois disso, infelizmente, teve uma doença, mas era preciso uma figura como ele, uma figura inspiradora, uma figura que colocasse, digamos assim, e depois dele nós temos visto esta queda, temos visto este caminho, que é um caminho, digamos, que é de pouquinho, olha, para usar uma palavra que já entrou também na política, é pouquinho, isto é muito pouquinho. E depois a questão da ligação à sociedade, existe uma agência em Portugal, a Agência Civil, mas, digamos, há alguma ideia nova que tenha vindo dali dos últimos anos. Aquilo está, a questão, por exemplo, dá vários centros de ciência viva, eu próprio criei uma magnífica ideia, mas existe, de facto, um convite à inovação, existe uma descentralização, não, quer dizer, tudo se passa na maior, enfim, repetição. Ultimamente não temos visto nada que seja novo. E o espaço é um domínio onde as pessoas, e os jovens em particular, estão muito atentos. Há coisas formidáveis que podemos fazer e pode-se fazer mais, sei lá, dos voos, participação em voos parabólicos, a experiência de lançamento de mini-satélites, tudo isso são experiências fantásticas e podemos aguçar a curiosidade dos jovens, apelar mais à participação, mas para isso também temos precisamos de ideias novas e eu acho que a cultura científica em Portugal está um bocadito parada. Era preciso em particular dar oportunidades aos jovens, é preciso renovar, é preciso pensar que os jovens são pessoas talvez mais criativas, eu também já fui mais jovem e sei isso, mas eu gostava de que se confiasse mais neles. Para a minha parte eu confio. Pessoas como o João Lousada e outros são pessoas que com a sua experiência são capazes e com as suas ideias são capazes de fazer mover o mundo. E essas pessoas acho que não estão a ser suficientemente acarinhadas, ouvidas e empurradas por aqueles que estão à frente, digamos, da gestão da coisa pública. Eu posso juntar também se calhar algumas iniciativas que eu sei, portanto, sei que é verdade, sim. Eu acho que em geral em Portugal e até mais longe do que isso na Europa, deveríamos comunicar mais, deveríamos divulgar mais os nossos acontecimentos, o que nós conseguimos alcançar na ciência, no espaço. Eu posso falar mais do espaço do que da ciência em geral, porque trabalho diretamente só no espaço. Mas é verdade, se nós compararmos, por exemplo, com a NASA e fizemos direção direta com a Agência Espacial Europeia, existe uma enorme diferença na maneira como comunicamos. E talvez seja uma parte mais, um aspecto mais cultural, porque talvez na Europa não somos tão, digamos, tão bons em comunicar aquilo que nós conseguimos, aquilo que alcançamos, aquilo que nós estamos a fazer na altura, e isso acaba por ter um efeito negativo que de facto os jovens, principalmente os jovens, não estão a par do que está a ser feito por eles em geral. Ou seja, nós estamos a construir infraestruturas, estamos a construir projetos, mais a pensar no futuro. Por exemplo, o projeto de Galileu, temos na Europa, permite-nos ter essa localização, é um pouco o GPS europeu, que talvez não seja tão divulgado, porque o GPS só a gente conhece, também veio primeiro, certo? Mas talvez não tenhamos comunicado tão bem o facto de que nós temos também na Europa o nosso próprio sistema de localização, as nossas próprias constelações de satélites, e acho que em geral existe essa diferença de cultura, talvez, que acaba por afetar os jovens. Mas eu acho que não é tudo negativo, acho que começam a haver cada vez mais iniciativas e em Portugal, por exemplo, temos o E0, a parte de educação da ESA, que tem muitas iniciativas com jovens, que tenta dar, principalmente na área de espaço, essa perspectiva, essa ideia de que de facto é possível no futuro trabalhar nesta área, podem explorar novas ideias. Temos também projetos, mesmo na Estação Espacial, eu trabalho diretamente com uma experiência chamada AstroPi, que é mesmo dedicada a jovens, onde eles podem programar, fazem um pequeno programa de software que vai no futuro correr a bordo da Estação Espacial e conseguem ter a sua própria experiência feita por eles na sala de aulas, a correr no espaço, na Estação Espacial, e para mim isso, na minha altura não havia, claro, é algo que não era possível antes e que hoje em dia já existe.
e o professor Carlos falou também de voos parabólicos, por exemplo. Temos também na Agência Espacial Portuguesa aquela iniciativa de Astronauta por um Dia, dedicada aos jovens, onde são selecionados e escolhidos jovens. Vamos agora na segunda edição, tanto quanto sei, onde cerca de 20 jovens vão ter essa oportunidade de ter essa experiência de voar num voo parabólico, aquela experiência de como é ser astronauta por um dia, ter essa experiência única de, como eu disse, retirar a gravidade. E a gravidade é algo que nós temos no dia-a-dia, e algo simples como retirar essa pequena componente da gravidade no nosso corpo humano tem efeitos enormes. E o cima já não é cima e a direita já não é direita, e darmos uma cambalhota já é completamente diferente e podemos dar 2, 3, 4, e é uma experiência única que cada vez mais é possível. Portanto, eu acho que não é tudo negativo, mas sim, eu acho que em geral, em Portugal e na Europa, deveríamos ter mais comunicação, devíamos apostar nesta área, principalmente para os jovens, para o público geral, porque muitas vezes não é do conhecimento geral todas as excelentes iniciativas que existem na área de espaço, todos os projetos que nós temos, o que é uma pena, porque temos excelentes talentos em Portugal, na Europa em geral, a conseguir excelentes coisas. Pensamos na missão da ESA, da Rosetta e da Philae, foi a primeira a aterrar num cometa, nunca tinha sido feito, e até hoje, tanto quanto sei, nunca foi feito, portanto continua a ser a única missão que conseguiu aterrar num cometa, e foi uma missão europeia, e as pessoas não falam disso, e pronto, acho que vem dessa parte de nós culturalmente talvez não tenhamos essa capacidade ou essa de predisposição de comunicar tudo o que nós conseguimos e tudo o que alcançamos. Eu queria-vos transmitir aqui o seguinte, na minha experiência e com as peças que o Museu da Farmácia tem aqui da NASA e também as peças oferecidas pela Agência Espacial Russa, que foram objetos, sobretudo medicamentos e comida, que estiveram na Estação Internacional. É muito interessante porque nós apresentámos esta nova linha de conhecimento em 2002 e em 2003. E é impressionante como estas peças atraem os jovens, eles querem saber mais. Realmente tudo aquilo que os meus amigos estavam a dizer, eu sinto aqui no museu esta atração e o que é conhecer mais. Mas é aquilo que eu vos estava a dizer, eu estava a ouvir o João a falar e eu pergunto se realmente esse conhecimento está nas nossas escolas, está no bem dos nossos jovens. Porque eu sinto alguma dificuldade, por vezes, a entender se se realmente temos essa boa política de conhecimento daquilo que se está a fazer e, sobretudo, daquilo que está a ser feito por portugueses. Porque é muito importante, e eu sinto isso aqui no museu, mas temos alguém no espaço? Esta é uma das perguntas, e quando dizem no espaço dos jovens que vêm, eu não estou a falar de jovens do 9º ano até mesmo à faculdade em outras áreas. Temos alguém, e isso eu julgo que até do ponto de vista nacional, de animar estes jovens, de ter conhecimento mesmo dos portugueses que estão e das empresas portuguesas que estão envolvidas neste novo mundo. Eu sinto muito. Não sei se o Carlos também tem esta... Sim, eu acho que há muito trabalho ainda a fazer, porque o apetite está lá. As pessoas querem saber, em particular os jovens, mas nós não estamos a dar o suficiente. Eu percebo muito bem isso. No Museu da Farmácia tem uma coisa que vem da NASA, ou da ESA, ou da Agência Espacial Russa, e as pessoas, isto andou no espaço. O espaço é, de facto, algo muito apelativo. Quer dizer, por exemplo, também aqui no Museu da Ciência de Coimbra há uma bandeira que já esteve no espaço, que foi oferecida, e isso tem um significado simbólico muito forte. Por exemplo, experiências como falar diretamente para os astronautas, isso pode ser feito mais vezes, e coisas muito interessantes. Eu vou a muitas escolas, e quando eu quero ter a atenção dos alunos, eu quero o mais possível, não é? Eu falo das coisas que os ponham a pensar e a sonhar. Por exemplo, quando eu lhes digo que a Estação Espacial Internacional está desde 2000 permanentemente tripulada, com gente a bordo, sempre a andar ali a 300 km de altitude, a dar quantas voltas são? 17 voltas por dia, ali a ver 17 nasceres de sol e pôr do sol, as pessoas ficam assim admiradas.
a Estação Espacial Internacional está nos manuais escolares, está lá, mas está lá apenas como, sei lá, qualquer coisa para ilustrar. Era preciso dar mais intensidade a isto, era preciso dar mais participação. Isto também passa pelos professores. Os professores, infelizmente, em Portugal, e nós temos visto, digamos, as manifestações deles, não se sentem suficientemente acarinhados, não se sentem, estão proletarizados, ganham muito pouco, não têm suficiente. Nós temos de ir lá, de algum modo, ajudar a que eles se animem, etc. Portanto, nós podemos fazer mais e melhor pela ciência, como eu já disse, e também pela educação. Porque o espaço está muito perto de nós. Uma das coisas que eu costumo dizer é, eu vou, logo tenho de ir para Lisboa. Daqui a Lisboa são 200 quilómetros. O espaço é mais perto que isso. É na vertical, a dificuldade é vencer a força da gravidade. Mas o espaço está já aqui em cima. O espaço está já aqui em cima. Ao fim de 100 km, mais ou menos, já aquilo vai desaparecer da atmosfera gradualmente e estamos no espaço. E, portanto, o espaço é um vizinho próximo. O espaço é um território que não está distante. E isso devia fazer com que devia fazer. Porque é que, por exemplo, para dar um outro exemplo, não seja apenas, porque é que a televisão pública não faz mais programas em que aparecem pessoas como o João Lousada, como há outros portugueses que estão na Agência Espacial Europeia, há os que também trabalham na NASA, há portugueses que participaram agora no Telescópio Espacial James Webb e participam, e porque é que não tem uma participação? Às vezes eu sei que quando acontece qualquer coisa chamam-nos, eles falam ao telefone, aparece por Zoom ou Skype, mas porque é que não há uma participação mais ativa, como vemos noutros países, em França, Inglaterra, a Alemanha, onde está o João Lousada? Eu estudei na Alemanha, vivi na Alemanha, tem programas fantásticos de ciência na televisão. E esses programas podem e devem ser feitos também em Portugal. Se perguntar quais são os programas de ciência que existem na televisão portuguesa, as pessoas ficam, ninguém se lembra de nada, algum. E temos excelentes motivos para fazer programas de ciência, sejam magazines, sejam discussões, problemas que nos enfim, hoje temos problemas na ordem do dia e sei lá, as alterações climáticas, também aí o espaço é importante para monitorizarmos o planeta. Temos a inteligência artificial, todos os elementos que estamos a assistir no domínio da informática, e tudo isto também tem relação com o espaço, porque nada está desligado de nada. A questão da biomedicina, a nova biomedicina, nós estamos a aprender coisas com o espaço. Por exemplo, uma experiência interessantíssima foi quando 2 gêmeos astronautas da NASA, um ficou eterno e outro andou muito tempo na Estação Espacial Internacional, depois foi-se comparar um e outro, e com a mesma construção genética, e de facto estar no espaço faz alterações visíveis. E isso são coisas interessantíssimas em que podemos ver qual é a parte genética, qual é a parte, digamos, epigenética, que é a relação com o ambiente, e as pessoas, acho que gostam de saber estas coisas, porque tudo isto são desafios, digamos, a questão da nossa vida na Terra, a questão da nossa saúde, são desafios que temos pela frente e que não sendo completamente resolvidos, com certeza, pela ciência e tecnologia, mas a ciência e tecnologia dão contributos indispensáveis que têm de chegar às pessoas através da educação e da cultura científica. Última pergunta para ambos. Estamos a aproximar do final. A minha pergunta para ambos é só o seguinte: o que é que cada um de vós gostaria de assistir neste futuro tão próximo da exploração espacial? João. Eu posso começar. Muitas coisas, é difícil escolher só uma. Acho que o espaço, principalmente hoje em dia, estamos num tempo muito especial da exploração espacial, da descoberta espacial. Porque estamos agora a começar com a missão Artemis, tivemos já a Artemis 1, Artemis 2, ou seja, temos esta iniciativa conjunta, ou seja, não é só a NASA, como tínhamos as missões Apollo, mas conjunta, também nós como europeus, Portugal incluído, estamos neste barco, digamos, de voltar à Lua de uma maneira mais sustentável, ou seja, queremos construir uma estação espacial à volta da Lua, na órbita lunar, queremos ter missões regulares a esta estação espacial, queremos ter as primeiras pessoas de volta à superfície da Lua, os primeiros europeus na superfície da Lua, veremos também em breve, e tudo isto, podemos dizer, está bem, mas já fizemos isso nas missões Apollo, já tivemos as primeiras pessoas na Lua. A diferença agora é que queremos fazer isto de uma maneira mais
permanente, mais sustentável, também para construir uma plataforma que podemos utilizar no futuro, de certa forma, como se fosse quase uma estação de gasolina ali na órbita lunar, onde podemos tentar utilizar os recursos lunares. Sabemos que existem alguns recursos na Lua, principalmente nos polos norte, polo sul, que poderemos tentar extrair e tentar converter em combustível. Então, este voltar à Lua tem muitos objetivos, não só voltar à Lua em si, mas também pensar no futuro, pensar nos próximos passos. E para mim, por trabalhar também talvez tão próximo desta área de Marte, seria muito especial ver aquelas primeiras pessoas a pisar Marte. E não falámos muito sobre isso, mas para mim Marte pessoalmente é muito especial por há milhões de anos ter tido um ambiente muito semelhante ao da Terra, ter tido água líquida, ter tido oceanos, ter tido uma atmosfera mais densa, que na Terra levou a que tenha surgido vida. Ou seja, para mim existe sempre aquela questão, que não falámos muito hoje, mas será que existe vida fora da Terra? Será que pode existir? Sabemos que hoje em dia, pelo que aprendemos de Marte, achamos muito difícil que ela exista hoje em dia, mas nesse tempo, há milhões de anos, com condições semelhantes à da Terra, será que a vida pode ter surgido em Marte ou não? E essa é uma das razões principais por que queremos explorar Marte. E se não surgiu, por que não? Ou se surgiu, que tipo de vida é que era? E será que a Terra tem algo especial que só na Terra é que de facto é possível ter existido vida? E para mim essa é uma das perguntas fundamentais, e tal como essa existem muitas outras, que o universo nos ajuda a responder. E acho que Marte seria talvez aquele primeiro sítio onde talvez tenhamos o início da resposta a essa pergunta. Não acredito que seja a resposta final, porque acho que qualquer descoberta que tenhamos em Marte levará a dezenas de novas perguntas. Se de facto existir vida, será que também existe então no nosso sistema solar? Será que é muito comum no universo? E se é muito comum, porque é que ainda não vimos vida inteligente? Será que a vida não é tão provável que seja inteligente? Acho que Marte, aquela primeira missão a Marte com humanos será muito, muito especial por poder responder essas perguntas, por marcar também um passo muito significativo, a primeira pessoa fora desse planeta, e acho que abre muitas possibilidades para o futuro. É algo que eu espero ansiosamente que aconteça brevemente. Bem, antes de passar ao Carlos, João, eu sou daquelas pessoas que assistia à série toda do Espaço 1999, portanto eu estou com esta esperança que, passado estes anos todos, possa assistir exatamente à realidade do Espaço 1999. Pá. Força, Carlos. Bem, eu espero assistir, como todos nós, em breve à nova visita à Lua, desta vez para criar uma base em novas condições, e vamos ter a primeira mulher na Lua, porque o homem já foi à Lua, a mulher ainda não. E isso é de facto uma experiência que eu tenho a certeza que vai acontecer em breve. Agora, e depois enfim, há outras coisas que nós não sabemos bem, por exemplo, os aumentos possíveis que vão do programa espacial chinês, que estão um pouco envolto em mistério. Não sou muito entusiasmado por esses milionários que andam para aí a anunciar o turismo espacial e essas coisas todas. Paga agora e vou depois. Não me entusiasmam muito, mas talvez, eu acho que não vou conseguir. O João Lousada deve conseguir, se calhar, ainda viver o suficiente para ver a chegada a Marte. Havemos de ir a Marte, estou convencido que sim. Os marcianos, como disse o escritor de ficção Ray Bradbury, já existem. Marcianos somos nós. Não fomos ainda lá, mas os marcianos somos nós. Ele, se calhar, vai assistir a isso. Eu talvez já não, porque as coisas demoram muito tempo a preparar. Há muito trabalho feito, mas não há uma data precisa para uma viagem a Marte. Mas talvez, eu pegando naquilo que o João disse, aquilo que mais me tocaria seria a descoberta de uma forma qualquer de vida fora da Terra. Isso pode ser feito de várias maneiras. Olha, as partes das agências, algumas partes das missões espaciais são também para visitar cometas, meteoritos, etc. Já fizemos impactos, já fizemos, digamos, contactos dentro dessas coisas. As luas de Júpiter, há uma missão da ESA que partiu há pouco tempo, a JUICE, vai chegar daqui a 8 anos e que vai ver melhor aqueles oceanos que existem nessas luas de Júpiter, que foram pela primeira vez vistas pelo Galileu, com o seu primeiro telescópio, e portanto tudo isso é emocionante. Se houver ali há um sinal mínimo que seja, Marte não encontramos ainda nada, terá existido no passado, não sabemos, mas ou então alguma coisa caia na Terra com alguma indicação
que há vida que veio do outro lado, não sabemos e gostaríamos imenso de saber. Essa é uma das grandes perguntas. É uma das perguntas top 10 da ciência. Nós gostaríamos de saber as nossas origens. Sabemos que houve evolução, suspeitamos que há um primeiro organismo muito pequeno, porque o código genético é comum a todos os seres vivos aqui na Terra. Não sabemos se começou aqui, se veio do outro lado, através até de algum cometa ou de algum asteroide, etc. Não sabemos mesmo. Se conseguirmos saber alguma coisa sobre vida fora da Terra, eu acho que daríamos um pulo imenso na nossa ciência. Isso seria, digamos, seria muito mais importante do que ir à Lua. Caros amigos, quero agradecer muito vocês terem aproximado do nosso coração, do nosso conhecimento do espaço, todos estes planetas, nesta tertúlia do Museu da Farmácia. Carlos, João, muitíssimo obrigado por esta hora em que estivemos aqui juntos com todos estes nossos telespectadores e ouvintes do Museu da Farmácia, e aquilo que eu espero é encontrar-vos presencialmente, pudéssemos almoçar ou jantar. O almoço, vamos fazer isso. E sobretudo o João, que não está esquecido, que eu preciso ter também aqui o teu conhecimento e materializar a tua experiência aqui também no museu com algumas peças para completar o que é a nossa viagem espacial com um português. E isso não está esquecido. Obrigado a todos e foi um gosto, até à próxima. Foi um gosto. Foi um prazer. Até à próxima.